Hoje o Patrono Podcast recebe uma convidada muito especial, a doutora Adriane Magalhães, advogada de destaque, referência em prerrogativas, em pautas de direitos humanos e agora possível candidata ao 5º Constitucional. A ideia aqui não é fazer uma entrevista formal, mas um bate-papo aberto sobre sua trajetória, seus valores e o futuro da advocacia amazonense. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, doutor Kennedy. Para mim é sempre uma honra, uma alegria imensa vir aqui no Patrono Podcast e falar um pouquinho sobre a advocacia amazonense para movimentar os corações dos colegas advogados e advogadas. Verdade. Doutora, conta para nós aí qual é a sua... A gente vê a senhora muito ativa na rede social nessa pauta de defesa dos direitos das mulheres. Isso tem alguma coisa a ver, se a senhora for candidata porventura ao 5º? A senhora pretende trazer essa visão para dentro do tribunal, para dentro do exercício de magistrada, ou a senhora pretende abandonar, vamos dizer assim, na missão do cargo? Jamais abandonarei essa minha causa, Kennedy, independente de onde eu esteja e qual momento for. Eu acredito que a causa em defesa das mulheres ela é muito importante, muito necessária e ela veio para ficar. Eu acredito que eu estou conseguindo moralizar bastante e impedir que esses agressores continuem a agredir as mulheres através das exposições. Acredito que quanto mais a gente expõe, melhor, porque esses mau caráter só aprende assim, quando é exposto. E hoje nós temos desembargadoras brilhantes que representam muito bem a causa da mulher no Tribunal de Justiça, com várias campanhas, né? E é muito importante o que elas fazem e inclusive eu participo também há alguns anos de quase todos os eventos, quando eu posso, eu estou lá presente. Eu acho interessante que nessa questão do 5º Constitucional, muito se fala em trajetória do advogado. É como se a classe fosse prestigiar a trajetória daquela pessoa que se dedicou, né, no exercício da militância e em favor da causa. E todo advogado tem a sua trajetória pessoal. Então, eu queria que a senhora me contasse um pouco, de forma resumida, a sua trajetória como estudante até chegar a ser advogada. Eu me formei na Newton Lins, né, na época só existia a Newton Lins e outra universidade, e eu fui da 2ª turma de Direito. Me formei muito nova, com 23 anos. Já sou advogada há mais de 20 anos e me apaixonei pela profissão. E quando eu comecei a advogar, Kennedy, eu sofria muito. Todo tipo de assédio que você possa imaginar, né? A gente sai da faculdade sem nada saber. Então, sofri assédio, sim, com servidores públicos, assédio sexual, assédio moral, aquelas intimidações. E aquilo foi me revoltando, porque não existe outra palavra, é revolta mesmo. E foi me revoltando cada vez mais, ao ponto de eu ter que mudar minhas vestimentas, ser cada vez mais fechada, porque na minha cabeça isso também chamava a atenção desses homens doentes, que não podem ver uma mulher nova, bonita, inteligente. E aí teve uma hora que me deu um start, assim, que eu falei, cara, o problema não está comigo, o problema está com eles. E aí eu fui para cima e comecei a defender as mulheres e a me impor mesmo, sabe? De uma forma, às vezes, até bem grosseira, para que eles pudessem me respeitar como mulher e advogada. Então, até hoje, eu continuei e não parei. Lembro aqui de alguns episódios no próprio Tribunal do Trabalho, quando era ali na Djalma Batista, que eu fui com uma alça grossa, mas estava sem blazer, e entrei, quando eu vi, o segurança foi lá na vara me tirar. E ele me tirou. E eu fico com tanto ódio, porque naquela época eu era muito inocente. E eu saí do tribunal escoltada por ele, porque ele disse que minha vestimenta não condiziam com o local, que foi um absurdo. E aí eu iniciei campanhas, né, meu corpo, minhas regras, mexeu com uma, mexeu com todas. E comecei a fazer proposições de roupas, sabe, de mulheres. Então, fiz bastante proposições no tribunal, na OAB. E hoje, se essas mulheres advogadas podem vestir o que querem no tribunal, é porque nós abrimos caminhos para elas há alguns anos atrás. Eu lembro disso. Aliás, eu lembro de outra coisa que é muito importante a gente mencionar, que a senhora fazia uma campanha por uma lista com paridade, né, para que esses tribunais fossem preenchidos com a vaga de mais mulheres ali. E eu não sei se foi isso que a OAB vai fazer agora, se tem alguma relação com a sua luta naquela época sobre essa questão da lista com paridade. Sim, é muito importante essa tua pergunta e é importante que as advogadas saibam que comecei esse movimento alguns anos atrás, há mais de 3 anos,
pela paridade de gênero no 5º Constitucional. Fiz um abaixo-assinado no Amazonas, do qual eu arrecadei 255 assinaturas de mulheres advogadas que estavam insatisfeitas com o sistema e protocolamos isso na OAB. Fiz o requerimento direcionado ao atual presidente da OAB Amazonas e me deixou muito indignada no momento, porque ele não levou para o conselho para ser aprovada a paridade de gênero. Ele preferiu se omitir, se calar e engavetar isso. E após muitos questionamentos que eu fiz, muitas exposições, muitos movimentos das nossas colegas advogadas, ele enviou para o Conselho Federal para que o Conselho Federal se manifestasse a respeito do nosso abaixo-assinado, que é legítimo, sendo que quase todas as capitais do Brasil, quase todas as seccionais do Brasil, da OAB Amazonas, já deferiram a paridade de gênero. E a nossa OAB Amazonas não fez até hoje. Não fez até hoje. Protocolei no CNJ também o devido requerimento, porque eu acho isso um abuso, um desrespeito com as advogadas amazonenses, que são mais de 50% dos advogados, e até agora ele não deferiu a paridade de gênero de maneira formal. Fui agora na Expo Mulher, levei outras mulheres, fizemos uma manifestação lá pedindo a paridade de gênero e eu estou aguardando agora que o Conselho Federal determine a paridade de gênero no Amazonas, conforme as mais de 255 advogadas solicitaram no abaixo-assinado. E quem quiser assinar o abaixo-assinado será muito bem-vindo. E por conta disso, Kennedy, eu resolvi que eu vou concorrer ao 5º Constitucional, sim, porque precisamos de mais mulheres. A senhora falou ainda agora sobre 5º Constitucional. Então, sobre esse tema, queria saber a sua visão, se a senhora pudesse nos falar. A senhora acha que qual o verdadeiro sentido do 5º Constitucional? Uma disputa de espaço ou ele é uma situação democrática? Eu acho que o 5º Constitucional, legalmente falando, ele é uma disputa democrática, ou ao menos deveria ser dentro da nossa OAB Amazonas. Mas, infelizmente, todavia, o que acontece é uma grande troca de interesses, onde a atual gestão vai fazer campanha para os candidatos deles, né? O que já faz com que outros candidatos já concorram com menor chance, porque aí vem usando a máquina, né? Aí vem, e aqui eu quero registrar uma situação que eu acho que é muito desleal. A secretária-geral da OAB Amazonas, ela tem a candidata dela. Eu respeito isso, mas você não pode preterir uma em detrimento de outras. E aqui eu não falo, Adriane, é porque não está preterindo você. E eu nem quero esse peso para mim. Eu não preciso disso. Graças a Deus, eu não quero. Eu quero concorrer sozinha, com os meus méritos. Então, assim, mas tem outras colegas advogadas que estão chegando aí e que estão sozinhas e que estão abandonadas. E aqui eu digo, Carol Frota, advogada excelente, mas está sozinha. A advogada Laura Lucas, da ABMCJ, secretária, que está sozinha. E que eu já soube que estão perseguindo muito a Laura Lucas, porque ela sempre foi de uma situação da qual sempre apoiou. E aí, quando ela se insurgiu dizendo que ia ser uma das candidatas, as portas se fecharam para ela. Então, que sororidade é essa? Para mim, na verdade, é um veneno de surucucu, né? Porque se você vem e fala, eu vou concorrer, e as portas se fecham para você, isso não se faz. Acredito que mulher tem que se unir cada vez mais. Não é por conta de uma que a gente vai esquecer as demais. Então, assim, secretária-geral sempre chama aquele mesmo grupinho para compor a mesa na OAB Amazonas. A gente vê os pré-candidatos há um ano atrás, já lá na mesa, tudo sendo previsto para chegar até este momento. Eu acho indigno. Eu respeito todos os colegas que eu sei que já vão concorrer. Gosto deles, alguns eu não conheço, mas eu respeito. O que eu questiono é essa atitude da gestão que deveria ser imparcial. Sabe por quê? Porque todo mundo paga a OAB. Eu, Kennedy, já tenho uma história entre os advogados. Eles já me conhecem. Verdade. Então, assim... E quem não tem, né? E quem não tem sonho de ser candidato? E quem tem sonho? A OAB, ela deveria fazer essa igualdade, essa promoção da igualdade. Exatamente. Deveria promover com que todos os candidatos... Aí, o que acontece? Eu vejo uma disparidade no momento em que eu vejo que já tem candidato ou candidata que tem acesso a uma lista de advogados para poder fazer uma pré-campanha, para ligar parabenizando, para ligar pedindo um apoio, e outros candidatos não têm. Que a OAB deveria cumprir essa questão de fomentar com que todos os candidatos, que fosse uma lista democrática, né? Eu percebo que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui,
A OAB agora vai promover, se não me engano, é uma cesta Cultural. que não tenho nada contra eventos que são realizados pela OAB. Muito pelo contrário, eu até vou na cesta cultural. Nessa cesta cultural eu vou. Mas eu acho que os candidatos deveriam ir permanecer lá, deveriam participar. Porque, na verdade, o que vai acontecer? Com o dinheiro das nossas anuidades, a instituição vai pagar bebida, vai contratar banda de pagode, que eu acho uma boa, todo advogado precisa disso. Mas, num determinado momento, ela vai apresentar Buffet. o candidato dele ou dela, o candidato deles, e vai dizer, tá aqui, esse candidato aqui é o fulano de tal. Então, eu acredito que nossos colegas, todos os colegas que tenham a possibilidade de concorrer ao quinto, devam participar dessa cesta cultural. Concordo. Chegue lá, leve sua ideia, converse com os colegas, né? E eu vou me fazer presente também lá, apesar de não ser candidato, para dar um apoio para os colegas que, às vezes, o grupo está ali, não vou falar com esse aqui porque ele não é nosso candidato. Né? Isso acontece muito. Então, fica uma dica, né, para que a OAB ela promova, né, de forma a igualdade, né, promova para que todos os candidatos, né, aquele advogado da Zona Leste, aquele pequeno advogado que tem um sonho de ser desembargador, que ele possa concorrer em pé de igualdade, né, e não que se utilize do dinheiro das nossas anuidades para criar um cenário para que, em determinado momento, aparece o candidato, né? É um projeto de poder para perpetuar o poder. Então, em razão disso, eu acho que a classe deveria, todos os colegas que são candidatos, deveriam participar dessa cesta cultural. Concordo plenamente com você. Primeiro que é um dinheiro nosso, né? Nunca existiu essa cesta cultural, mas ela é um meio de eles promoverem os candidatos deles, porque a gestão tem candidato deles, né? E os outros ficam prejudicados. Mas, Kennedy, eu vou te dizer uma coisa. Os advogados é uma classe pensante e crítica e formadores de opinião. Então, esses candidatos que são apadrinhados pela atual gestão tendem a causar um desgaste muito grande. E não é um desgaste bom, porque eles se tornam antipatizados, porque cria inveja, cria o ciúme, cria revolta, porque não existe democracia nem paridade nessa situação, infelizmente. E eu acredito que todos os candidatos deveriam mesmo, sabe, Kennedy, comparecer nesse dia. A bem da verdade, não deveria nem existir essa cesta cultural. Por quê? Como é que funciona? A comissão é determinada a determinadas comissões da OAB para que apoiem o candidato do presidente, que é um absurdo, né? Então, isso é uma situação que chega a ser amoral. Eu me sinto muito confortável em tratar desse tema com a senhora, porque a senhora tem se colocado como uma verdadeira coluna de informação para o jovem advogado e para o estudante de direito. Eu acho que isso tem que acontecer, sabe? Nós temos que demonstrar essa insatisfação de forma respeitosa, né? Quando eu falo a OAB, eu não estou me referindo à instituição, eu me refiro à diretoria da OAB. A diretoria. A instituição é maravilhosa, a instituição na qual nós pertencemos, formada por homens que, no passado, que travaram grandes lutas para que nós possamos utilizar tudo que existe hoje. Então, assim, a sua missão, ela é uma missão nobre, que é de informar, né, o estudante de direito, informar o jovem advogado, porque muitas vezes, doutora, quando ele chega lá, o estudante ele fica maravilhado com o mundo que ele acabou de entrar. Né? Tem a questão do pertencimento, eu pertenço a essa classe. Lá ele é acolhido, né, de uma forma que ele acha que ele está sendo acolhido, mas na verdade ele está sendo direcionado para tomar uma atitude. Então é isso, a nossa luta é mostrar e revelar para essas pessoas, né, de uma forma respeitosa, que isso ocorre. Mas, doutor, falando um pouco de prerrogativa, que a senhora já deu também uma grande contribuição na questão da prerrogativa, inclusive em âmbito nacional, caso a senhora seja candidata ao quinto constitucional, e caso a senhora venha ser a nova desembargadora, que vai compor ali, representar a classe, o que a senhora pretende trazer nessa visão de defesa da prerrogativa para a magistratura? Kennedy, eu serei candidata, sim. Vou concorrer, sim. Vou colocar meu nome à disposição dos colegas, porque eu entendo que nós precisamos de uma advogada que represente verdadeiramente a classe no Tribunal de Justiça. Eu não tenho parentes nenhum no tribunal, eu não tenho amarras nenhuma. Eu sempre lutei pela defesa das prerrogativas e pela advocacia e vou continuar lutando até enquanto eu viver. A verdade é essa. Eu acho que eu tenho muito a colaborar com o tribunal. Por quê?
nós precisamos de alguém que seja militante, de alguém que entenda o que é que o advogado passa no dia a dia. Nós não podemos colocar ali para nos representar uma pessoa que viveu fora da advocacia, uma pessoa que não advogou, uma pessoa que não sabe o que é passar todos os dias no tribunal, ficar horas aguardando uma audiência, ficar anos aguardando uma sentença. Nós precisamos colocar alguém que tenha a voz da advocacia lá dentro, para que os outros possam também nos ouvir. Então, eu acredito que precisamos mudar muito. E aqui eu deixo um conselho para esses colegas advogados que vão concorrer. Caso um desses vai entrar, é óbvio, e quando entrar, não esqueça de onde vieram. Não esqueça da advocacia. Não sentem na cadeira e fechem a porta do seu gabinete e digam: eu só precisava de ti na época da campanha. Agora que eu tenho o teu voto, que eu entrei, eu sou mais um desembargador. E você, advogado, está abaixo da escala. Sabe? Isso é revoltante. Fechar as portas. Nós perdemos agora um grande desembargador, o Chalub. Chalub deixava o celular dele à disposição no tribunal, no gabinete dele, para qualquer advogado falar com ele, sabia disso? Se tu não conseguisse resolver o teu problema lá com os assessores, o telefone do desembargador tá aí, você fala direto com ele. Isso sim é uma pessoa inclusiva. Então, quando eu vejo a diretoria da OAB preterindo A, B ou C por conta de interesses pessoais, isso é muito revoltante. E espero, sinceramente, que essa diretoria mude em breve, porque já se perpetuou muito no poder. Foram 2 grupos que se uniram e que não se entendem, vivem brigando eternamente. É uma briga de ego incansável, uma briga que chegam até a humilhar a vice-presidente. Agora, no baile do Rubi, foi deplorável o que fizeram com ela. O presidente falou primeiro, depois passaram a palavra para a secretária-geral, que é do grupo dele. Ela discursou no baile do Rubi, uma coisa que ninguém nem queria ouvir, porque a gente está pagando lá caro, a gente não quer ouvir esse tipo de bobagem. O outro veio e falou sobre anuidade, cobrando as pessoas. Olha que surreal. Eu paguei numa mesa R$ 2.500, um ingresso de 200 e pouco, para estar ouvindo cobrança de anuidade no clube da OAB, no baile do Rubi. E, por último, deram a palavra para a vice-presidente da OAB. Um desrespeito. E ficou um clima muito tenso entre eles ali no palco, que ficou muito claro. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque isso prejudica a classe, isso nos prejudica. As nossas prerrogativas estão acabadas, estão esquecidas, sabe? É tanta vaidade que o foco se perdeu. Então, eu sou uma eterna questionadora disso. Assumi o cargo mais alto no Conselho Federal, que foi ser Procuradora-Geral de Prerrogativas, tanto da OAB Amazonas quanto do Conselho Federal. Mas que agora nosso trabalho foi esquecido, foi jogado na lama, porque ali ninguém pode brilhar mais do que o outro, que é um absurdo. E aqui eu parabenizo até o presidente Choi, porque ele era inclusivo, sim. Ele deixava todo mundo trabalhar. Não sei qual é o peso disso, Kennedy. Eu sei que eu fico muito feliz em ter o reconhecimento de alguns dos meus colegas. Isso me fortalece, isso me engrandece como pessoa, isso me dá combustível, isso me dá força para lutar cada vez mais por eles. E sem nenhum tipo de interesse interno, sabe? Porque quando você faz por amor, as coisas fluem mais naturalmente. Eu sou um defensor da mulher, né? Nesse sentido de chegar até o poder, de chegar até o quinto constitucional. Acho que é o momento de uma mulher chegar lá. Até havia falado disso aí há um ano atrás na campanha. Mas o que a senhora acha que é o diferencial da mulher? A sensibilidade para julgar? Eu acredito que a mulher, ela tem bem mais sensibilidade para julgar. Eu acredito que as mulheres são bem mais acessíveis. Eu acredito que nós precisamos de mais espaço no tribunal para as mulheres, historicamente falando, né? Porque o machismo cultural existe, o machismo da instituição existe. Historicamente, a advocacia, ela é machista, ela sempre foi voltada para os homens, em detrimento dos homens. Então, nós merecemos o nosso espaço e para que a gente possa abrir portas para outras mulheres que virão após essa nossa caminhada. Qual a mensagem que a senhora deixaria? Eu não vou dizer nem para os candidatos que a senhora mencionou, para aquele candidato que não é conhecido, para aquele candidato que sonha em ser candidato, sonha em ser honrado pela instituição. Qual a mensagem que a senhora dá? Qual é a dica que a senhora dá para esse candidato? Doutor Kennedy, eu não vejo ninguém como concorrente.
Nenhuma mulher. Na verdade, a minha única concorrente sou eu. E quando eu entendi isso há muitos anos atrás, minha vida ficou extremamente leve e eu passei a ser mais inclusiva. Então eu fico muito feliz quando uma mulher vem para mim e chega, eu vou concorrer também. Eu falei, que legal. Então eu conclamo cada uma das advogadas a concorrerem. Eu acho justo, certo e legítimo. Não só advogada, como advogado. Todo mundo tem que concorrer, porque essa vaga, ela não tem dono. Essa vaga, ela não está decidida. Uma eleição, ela só termina quando é proclamado o vencedor. Então, essa história de que fulano já ganhou, fulano tem mais dinheiro, fulano tem mais influência, fulano tem a máquina, isso é balela. A gente dorme de uma forma e acorda de outra. Então, cada pessoa tem que ir lá, lutar, batalhar, concorrer até o fim. Eu não tenho voto, eu não conheço ninguém. Minha querida, vá. Você só vai saber se você der a sua cara a tapa. Se você ficar na sua zona de conforto, lógico que você não vai saber, né? Então tem que sair de grupo de WhatsApp, parar de ficar reclamando lá de que já está escolhido, de que já está... Não tá. Deixa eu falar para vocês, o tribunal é composto por vários desembargadores. Cada um tem a sua cabeça, cada um tem a sua convicção e o seu voto. Ninguém é Maria vai com as outras. Ninguém é Maria vai com as outras. Eles vão votar conforme a convicção, conforme o currículo de cada um. Não existe essa de já ganhou. Não existe. E um ponto interessante, Kennedy, que eu tenho ouvido de uns colegas é o seguinte, tem um candidato que ele é muito forte, que ele está usando a máquina do governo para se promover, que ele tem muito dinheiro, que ele está ajudando muita gente, que... Olha, se isso existe, chama-se compra de votos. Então, já podem começar as impugnações, certo? E não são os colegas de fora que falam, a gestão pode, né? Quer dizer que a gestão pode usar presidente de comissão da OAB jovem, para cooptar e captar aquele pessoal ali para votar em que eles querem, fazer cesta cultural, fazer esses eventos maquiados que a gente sabe que tem sempre um cunho eleitoral por trás para se permanecerem, perpetuarem no poder, podem se usar de vários outros colegas advogados da gestão em detrimento, em prol deles, e o outro candidato que também está supostamente usando uma outra máquina, vem e injeta tudo e vem com tudo para uma campanha, não pode. 2 pesos e 2 medidas? Entendeu? Então, quer dizer que pode criticar o cara, mas a gestão pode fazer o que sempre vem fazendo. Tá pagando anuidades. Cara, sabe o que eu falo para as pessoas? Aceita que A, B ou C pague a tua anuidade e tu vota no teu candidato. Aquele que tu sabe que é correto, aquele que não compra teu voto. É porque se há essa compra de voto, essa troca de favores, ao chegar no poder, o advogado não vai poder cobrar, né? Porque, eu te ajudei, tô aqui e tal, mas tu lembra que eu te ajudei lá atrás. Então... Não vota, entendeu? Não vota, infelizmente ou felizmente. Para mim é felizmente, porque eu não pago para ninguém. Entendeu? Então, eu acho tão vergonhoso isso, porque se tu já começa com o pé esquerdo, o que dirá das tuas sentenças futuras? Aí eu só vejo uma venda de sentença, porque se tu já compra as pessoas, tu vai também vender sentença, tu vai fazer conchavo, tu vai ser o pior desembargador, tu vai ser uma pessoa corrupta. Então, eu acho que o colega ele tem que analisar isso e pensar lá na frente. Verdade. Doutora, a senhora criou, eu acredito que o que a senhora é hoje, quando a senhora diz assim, e muito bem colocado, eu sei quem eu sou, a senhora está se colocando como uma pessoa que tem uma certa visibilidade. A gente não pode deixar de mencionar isso. Eu queria que a senhora explicasse qual é o papel da rede social na marca Adriane Magalhães. Porque, veja bem, a senhora não precisa de estar lá naquela sexta cultural, ou na quinta cultural, ou no domingo cultural, e nem de nenhuma promoção da instituição para que a senhora tenha visibilidade, né? A senhora hoje tem uma marca. Qual é o papel da rede social na sua marca? O papel da rede social, para mim, ele é muito forte e ele é muito importante. Porque através da minha rede social, eu mostro quem eu sou de verdade. Eu mostro a Adriane correta, eu mostro a Adriane família, eu mostro a Adriane profissional, eu mostro a Adriane que quando entra em um processo e pega uma causa de um menos favorecido, ela não para, ela vai até o final, independente de quem quer que seja. E eu não meço esforços, Kennedy, de lutar pelo direito de quem precisa. Não me vendo, não faço conchavos, não faço acordos. Talvez, se eu tivesse feito, com certeza hoje eu seria presidente da OAB. Com certeza hoje eu já teria sido uma desembargadora. Porque eu não sei se você sabe, se você se recorda, mas eu concorri para a vaga do Tribunal TRT
e todos os estados do Brasil votaram em mim. Foi a mais votada, né? Eu fui a mais votada, eu fiquei em primeiro lugar. Quando chegou no Tribunal do Trabalho, os próprios candidatos que estavam concorrendo, e eles sim estavam concorrendo contra mim, enquanto eu estava fazendo campanha também para eles, pedindo votos para eles, se você quer saber, inclusive, eles fizeram uma grande batalha dentro do tribunal para me denegrir, para que eu saísse da lista. E eles conseguiram, porque eu sequer entrei na tríplice por conta de alguns candidatos, homens e principalmente mulheres, que fizeram comigo. Agora, preferiram colocar um homem que já vinha do serviço público a vida inteira, né, em detrimento de uma mulher que sempre representou a classe. Mas tudo bem, alguém tinha que ser escolhido. O que eu não achei certo foi essa campanha contra a Adriane, sabe, dentro do tribunal. O que me deixa muito triste. Já perdoei todos eles, porque, para mim, não significam absolutamente nada, mas o que fizeram foi extremamente vergonhoso, sabe? E eu espero que isso não aconteça agora de novo. E sempre que eu presenciar alguém passando por isso, eu vou me insurgir, eu vou defender essa pessoa. Não acha que com essa fase que a senhora vem vivendo de luta pelo direito das mulheres, não seria mais interessante a senhora assumir um cargo no legislativo? A senhora acha que a senhora não poderia contribuir mais com as mulheres? Ou a senhora acha que o caminho para que a senhora levante essa bandeira e defenda essa bandeira seria o judiciário? Eu nunca pensei em ser política. Nunca pensei. Sempre fiz minhas obras sociais, sempre busquei colaborar com a sociedade, principalmente com meus pais. Na época da Covid, Kennedy, eu vendi 2 apartamentos meus em benefício da classe, de forma silenciosa. Doei cesta básica, doei honorários para quem precisava. Meu escritório não fechou um dia. Doei gasolina. Minha família tem imposto de gasolina. Doei gasolina para os advogados. Doei oxigênio. Fiz tudo que você possa imaginar. Brigou contra as festas? Eu lembro que a senhora Briguei brigava, contra as fazia festas, exposição das festas, né? fiz denúncia para fechar as festas clandestinas. E assim, eu achava que todo mundo vai morrer, gente. Então, para que eu vou ficar com o patrimônio aqui? Eu estava dispondo, vendi mesmo e ajudei. Perfeito. Alguns candidatos que estão concorrendo nunca moveram um dedo pela classe. Nunca moveram. E poderiam ter movido, poderiam ter ajudado. E muito, e não fizeram. Então, eu fico, assim, muito abalada, porque eu vejo que não tem gente que não nos representa e que não tem nenhum tipo de sensibilidade. E quando, esse ano, as pessoas começaram a colocar na minha cabeça, e aí isso, e minha deputada, minha vereadora, eu acredito que quando você tem a caneta na mão, principalmente no legislativo, você muda vidas. Eu acredito que nós precisamos de mais políticos honestos e corretos, porque nós temos tantas emendas, e essas emendas sempre são destinadas, né, algumas, digamos, destinadas para certos institutos, para certas situações, e são divididas. Nós só temos uma deputada mulher que defende essa pauta. Então, eu acredito, sim, que precisamos de mais mulheres. Acredito, sim, que eu posso colaborar em qualquer lugar que eu vá, Kennedy. Por que eu te digo isso? Porque eu sou correta, eu sou justa, eu sou honesta. E se tu me deres um pedaço de papel, eu faço ele virar ouro. Porque quando a gente trabalha com honestidade e com força de vontade para mudar, a gente consegue mudar, Kennedy. Verdade. E a doutora Adriane Magalhães como candidata ao 5º, como é que ela vai trabalhar para ser candidata? Rede social, vai fazer evento? O que a senhora pretende fazer? Eu sempre fiz muitos eventos, porque eu acredito que nós temos que unir a classe cada vez mais. Independente de estar em campanha ou não, eu tenho um evento anual que eu faço das mulheres advogadas, que todas vão de rosa, mais de 500 mulheres, e onde a gente faz homenagens às autoridades que de fato respeitam as prerrogativas da advocacia. Eu pretendo trabalhar muito na rede social, lógico que nós vamos fazer reuniões com mulheres advogadas, porque nós crescemos muito e muitas não me conhecem, assim como eu não conheço, e eu preciso me apresentar para esses advogados que estão vindo aí cada vez mais desaguando no mercado da advocacia. E o gasto, né, doutora? E um gasto que é muito alto, né? E chega a ser desleal com aqueles advogados que não têm condição e que são tão preparados quanto os milionários têm, mas que terminam sendo apagados porque eles não têm como guerrear com paridade de armas.
alguma mudança que a senhora gostaria de ver no judiciário ou a senhora acha que está tudo certo? Olha, uma grande mudança que eu acho que foi um desserviço para todos nós foi a implementação desse Projude, sabe? Eu acho que isso acabou com a nossa advocacia, é um trabalho descomunal, é um sistema pífio, péssimo. Infelizmente, poderiam ter colocado para o PJE. Eu espero que o presidente atual, o desembargador João Mar, que é um cara extremamente inclusivo, um cara acessível, ele tem esse olhar para a classe dos advogados e implemente no Tribunal de Justiça o PJE e que saia do Projude. Infelizmente, a nossa advocacia, ela perdeu voz, muito. A OAB, ela não é vista em lugar nenhum. Na minha época, dos 10 anos que eu passei na OAB, a democracia da OAB, ela era, assim, respeitada. Hoje em dia, a OAB está apagada, a OAB, ela não luta pela classe, a OAB não luta por nosso sistema, o balcão virtual do Tribunal de Justiça, ele é horrível, péssimo, a gente passa no mínimo 30 minutos para ser atendido, isso se tu consegue ser atendido, e nós estamos em pleno século XXI, com tanta tecnologia, e um sistema não funciona. Eu não sei como que o tribunal vai conseguir os selos diamante, o selo padrão CNJ com o Projude. Não sei mesmo. Então, eu acho que tem que ter um estudo em relação a isso, porque o próprio tribunal pode se prejudicar, porque nem os servidores dão conta desse Projude. Então, eu acredito que isso tem que mudar, sim. Doutora, a senhora falou da perda de voz e mencionou várias situações, né? Várias perdas que a advocacia teve. A senhora atribui isso a quê? Eu atribuo à diretoria. É óbvio que é a diretoria, porque a OAB ela é maior do que tudo isso, né? A OAB somos todos nós, os mais de 20 mil e poucos advogados, mas a diretoria ela vive em uma eterna disputa de egos, e esse outro grupo, sim, eu admiro, porque são pessoas inclusivas, mas essa junção, essa união que tiveram que fazer para permanecerem no poder, ela foi péssima, ela foi horrível. Para você ter uma ideia, eles brigam até por sala dentro da OAB, enquanto deveriam brigar por nossos direitos. O presidente da OAB uma vez falou bem assim, eu atendo todo mundo de portas abertas porque eu tenho uma esposa e eu não quero que chegue nos ouvidos dela que tem advogada entrando na minha sala e que vai dar em cima de mim. Muito bonito ele, muito lindo, muito maravilhoso para falar um absurdo desse. Então, assim, ele não só falou para mim, como falou para quem estava presente. Como é que pode um presidente da OAB falar uma asneira dessa? Então, assim, eu sinto vergonha dessa situação, sabe? Quem ele pensa que é para dizer uma coisa dessa? Meu irmão, se o casamento dele é complicado, ele se resolve em casa. Agora, falar isso das minhas colegas advogadas? Oi? Sabe? Uma secretária-geral que nos trata mal. Que é isso? A OAB não é dela. Nem nos recebem. Cadê as políticas públicas para as mulheres dentro da OAB? Ela é seletiva. Se uma mulher advogada sofre algum tipo de perseguição, se ela for amiga da gestão, tem nota de repúdio, que não serve de nada, mas pelo menos moralmente está lá. Se você não fizer parte da gestão, você não tem direito. Você não tem. Então, assim, acabou a eleição, sabe o que era para fazer? Gente, acabou a eleição, todo mundo vem para cá. Eu falei para o presidente do Tribunal de Ética, eu quero participar do Tribunal de Ética. Eu quero. Adriane, quando surgir uma vaga eu te coloco, mas eu vou falar com o presidente antes. Até hoje ele não me colocou. Processo no Tribunal de Ética, ele não anda de forma célere. Não anda. Mas porque todos os nossos colegas não recebem nada por isso, eu até entendo, todo mundo tem seus afazeres. Então contrate alguém, pague para que ande, porque os maus advogados, eles precisam sair sim da nossa instituição, porque isso mancha a nossa classe. Então, Kennedy, são muitas críticas que se eu for falar aqui para você, eu não vou parar de falar. Já fui muito ameaçada, mas assim, não, se eu for viver de medo de ameaças ou medo de perseguições, eu não vivo. Hater já tive muito no começo, hoje, graças a Deus, eu tenho muito apoio mesmo. Então, eu me sinto muito segura nessa pauta e vou continuar nela. E, independente de qualquer tipo de ameaça, para mim é só mais uma, não vai fazer diferença nenhuma. Doutora Adriana, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Patrono. Eu acho que ficou aqui muito mais do que uma marca de representatividade, mas uma digital, né? A digital da doutora Adriana Magalhães, essa pessoa combativa, guerreira, e que nunca mediu esforço para ajudar os advogados e as advogadas do Estado do Amazonas. Eu gostaria de agradecer a participação da senhora. Se a senhora puder deixar para a gente uma mensagem para a advocacia amazonense, para a gente poder deixar aí no nosso mural do YouTube.
Primeiro, doutor Kennedy, eu quero agradecer o convite, quero dizer e deixar bem registrado aqui que eu sou sua fã, admiro Poxa, muito o seu obrigado. trabalho, admiro muito sua postura. Nós tivemos a honra de concorrer aí à presidência da OAB. O senhor foi um candidato ímpar, uma pessoa extremamente honesta, correta, lutou até o último momento para que as regras do pleito fossem respeitadas, em que pese a gente saiba que a máquina foi bastante usada. Sabemos que alguns advogados tiravam fotos na hora da votação para mostrar para o candidato dele que estava votando nele, o que foi extremamente vergonhoso. O senhor esteve ao meu lado aí nas trincheiras, em chapas diferentes, mas sempre com muito respeito, muito carinho, muita consideração. Então, você já tinha o meu respeito, e agora Obrigado. mais ainda. Eu acredito que esse teu programa, o Patrono Podcast, ele é muito importante para a advocacia, principalmente porque a classe precisa ouvir o que você traz aqui, o que você fala. De tanto que você cresceu e teve essa ideia, a própria diretoria da OAB copiou mesmo o teu podcast, fazendo um dentro da OAB, para concorrer com você durante a eleição. O que nos deixou extremamente chocados com essa situação, porque acredito que nada se cria, tudo se copia, mas foi uma forma ali de te afrontar e de agariar sempre votos para que essa gestão permanecesse no poder cada vez mais. E deixando aqui um conselho, uma mensagem para os advogados e advogadas amazonenses: concorram, coloquem seu nome à disposição, não se vendam, lutem pelo que é certo, porque hoje, se você abre mão de qualquer direito seu, nós vamos nos prejudicar lá na frente. Saiba que todos nós formamos uma grande coletividade, você não é sozinho. E o que você faz hoje vai impactar no nosso futuro. Escolha bem seu presidente, escolha bem seu desembargador, para que no futuro a gente não sofra. A nossa classe já é tão complicada, nosso dia a dia já é tão difícil, a gente já tem tantas guerras para guerrear e precisamos nos unir cada vez mais. E aqui eu conclamo a todos os advogados a concorrerem, colocar seu nome à disposição, sair da zona de conforto e lutar por uma advocacia melhor, mais respeitada e com mais prerrogativas, né? É isso que eu desejo para a nossa classe, para que a gente possa crescer todo mundo junto, porque espaço tem, e muito, né? Obrigado, doutora, mais uma vez. Imagina. Pessoal, obrigado pela audiência e pela paciência. Até mais.